As I'm sitting down and I'm marching, não sei cantar em francês e nem nenhuma língua, né, amores? Hello everybody, sejam bem-vindos ao História no Boteco da Thay. Hoje para aquele assunto unânime que todo mundo ama, adora, fake news. Tem gente que até hoje não entendeu, que é a Revolução Francesa, o grande marco da história europeia que faz a transição entre a Idade Moderna e assinala o início da Idade Contemporânea. Golinho no meu Bart&. Se a gente for fazer uma retomada geral, um apanhado para tentar sistematizar o que foi a Revolução Francesa, a gente parte da seguinte ficha técnica, como eu costumo dizer. São acontecimentos dentro da França que acontecem entre o ano de 1789 até 1799, 10 anos, que eles vão mudar bastante o sistema político e social da França. A grande motivação da Revolução Francesa foi destituir o chamado Antigo Regime, ou seja, aquele sistema de governo de característica monárquica com o poder hereditário, onde inclusive as contas públicas elas se confundiam com as contas pessoais e particulares do rei. Não existia uma distinção tão clara do público e do privado dentro da França. E esse foi um dos grandes impulsos à Revolução acontecer. Primeiro, antes da gente falar da Revolução em si, a gente precisa entender como que a França estava organizada socialmente. A França, durante o século XVIII, ela estava dividida em 3 estados. Não são estados geográficos, tá? Eles são estados sociais. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Isso geralmente aparece nas figuras em formato de pirâmide, porque o primeiro estado é o menorzinho, o segundo estado é um pouquinho maior e o terceiro estado contempla a grande maioria da população. O primeiro estado, o topo dessa nossa pirâmide, é composto pelo clero, ou seja, as pessoas que são vinculadas com o poder oficial dentro da igreja. Lembrando que a igreja católica ela foi a maior detentora de terras da Europa dentro do período da Idade Média, e esse poder ele permanece muito forte ao longo do tempo. O segundo estado é composto pelos nobres, ainda também uma herança do feudalismo. Então todas aquelas pessoas que a gente ouvia dizer que elas têm linhagem, sangue, origem, elas estão dentro da nobreza. E no terceiro estado, a gente tem a chamada burguesia, a gente tem comerciantes, a gente tem também os artesãos, a gente tem os agricultores, a gente tem as pessoas mais empobrecidas. A burguesia, mesmo se tratando de pessoas ricas, ela não pode integrar outros estados que não seja o terceiro, porque eles não têm linhagem. Para tu ser do segundo estado, tu precisa ser nobre, e ser nobre não significa mais ser rico. Ao contrário, muitas pessoas até perderam posses ao longo dos anos. Tu precisa ser de família nobre para ser integrante dos nobres. E ser um burguês, mesmo enriquecido, te coloca lá no terceiro estado se tu não tem linhagens. E o problema que a gente vê circulando dentro desta França, que a gente costuma ver tantas coisas gloriosas sobre a França, tanto luxo sobre a França, é que essa divisão de estados, ela interferia também nas decisões referentes às leis. Quando precisava se aprovar determinada lei, determinado decreto e tal, essas votações elas aconteciam por estado. Ou seja, cada estado tem direito a um voto. O primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem um voto e o terceiro estado tem o voto. O problema que tem dentro disso? Que dentro do primeiro estado, a gente tem cerca de 125 mil pessoas da população da França. Isso que a gente está falando de uma França com seus 25 milhões de habitantes. 125 mil são integrantes do primeiro estado. No segundo estado, que representa a nobreza, a gente tem cerca de 135 mil pessoas. E no terceiro estado, a gente tem os burgueses, os camponeses, os comerciantes, todos mais, são 24 milhões e meio de pessoas. Só que as votações, como eu estava dizendo, elas são por estado. E é evidente que todo tipo de reforma fiscal que vai ocorrer, por exemplo, a gente tem a união do primeiro e do segundo estado votando juntos para manter os próprios privilégios, e o terceiro estado, mesmo sendo com total maioria
população sempre votando sozinho. Porém, a França ela entra numa situação de crise que o rei da época, que era o Luís XVI, ele faz a chamada Convocação dos Estados Gerais, isso em 1788. O que isso quer dizer? Ele convoca esses 3 estados pensando numa possível reforma fiscal. Quando essa reunião ela acontece, o primeiro e o segundo estado, como era de praxe, votam juntos. E juntos, olha que legal, eles decidem que o terceiro estado tem que pagar todos os impostos. Pegou a praticidade? O primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, as pessoas mais enriquecidas, juntas com direito a um voto cada estado, decidem que os problemas têm que ser empurrados para o terceiro estado. E o terceiro estado faz o quê? Fica quieto? Não, ele vai se rebelar. O terceiro estado a gente costuma chamar ele do povão e tal, mas ele é um povão misturado. Esse povão ele tem burgueses, que são pessoas enriquecidas, e quem vai mover essa Revolução Francesa, em grande parte, é a burguesia. Porque a burguesia ela quer defender os pobres e oprimidos? Não, porque a burguesia não aceita ser tratada como o restante do povo que é empobrecido. Então, olha só, tentem acompanhar comigo. O rei Luís, então, convocou a reunião de Estados Gerais com os 3 estados reunidos para tentar mudar a questão dos impostos na França. Então, a gente tem o primeiro estado reunido, junto com o segundo estado reunido, junto com o terceiro estado reunido. Quando acontece a votação, esses brothers aqui, ó, é um voto para cada um, né? Primeiro com voto, terceiro com voto. Cada um deles tem direito a um voto. E esses brothers votam juntos. E aí dizem que os problemas todos estão nesse brother aqui, no terceiro estado. Esse brother aqui não vai aceitar o que aconteceu. E ele vai se retirar da reunião dos Estados Gerais. E aí ele vai ficar aqui de fora. Esse canto aqui de fora é a chamada Assembleia Nacional Permanente. Eles vão dizer: ei, rei, estaremos aqui permanentemente reunidos enquanto o senhor não pensar numa forma em que a gente não só tome no nosso pé. E o primeiro e o segundo estado dizem assim, empurramos o problema para o terceiro estado. O rei tá onde nisso tudo? Ele não faz parte de nenhum estado, ele tá acima. O rei e a família real, eles estão acima disso tudo. Qual que vai ser a situação em que o rei vai passar? Ele vai convocar a chamada Assembleia Nacional Constituinte, onde ele pretende reformar a Constituição da França. E assim, com essa proposta de mudar a Constituição, ele consegue trazer de novo o terceiro estado junto para este momento da chamada Assembleia Nacional Constituinte. Porém, pessoal, há uma situação de extrema pobreza e desespero na França. Tem escassez de alimento, a população está morrendo de fome. Então chega-se ao ponto que eles, em desespero por toda a situação que eles vêm passando, que eles vão acabar optando por tomar uma medida mais drástica. E eles vão fazer a invasão da Bastilha. O que é a Bastilha? Ela era a prisão do rei. Mas ela ao mesmo tempo também era um arsenal, era onde ele guardava os seus armamentos e as suas munições. Em função disso, a Bastilha ela também era um sinônimo do poder do rei, porque todos os seus inimigos estavam lá. Eles conseguem, o povo revoltado consegue invadir a Bastilha, liberta prisioneiros, pega as armas e tudo, e este evento que vai ser conhecido como a queda da Bastilha. O dia 14 de julho de 1789. Quando oficialmente se declara o início da Revolução Francesa. A partir de então, a gente tem a Revolução declarada. De um lado da guerra, nós temos unidos o terceiro estado e também unidos com os sans-culottes, que é como eram chamadas as camadas populares de Paris, contra os clérigos e os nobres. Ou seja, terceiro estado contra o primeiro e o segundo estado. Eles vão se organizar de uma forma em que eles vão tentar ascender ao poder, o terceiro estado, e vão acabar conseguindo. Só que para isso muitos trâmites vão acontecer. Eles chegam ao ponto de conseguir aprisionar o rei e levar o rei para a guilhotina. A guilhotina foi um dos principais métodos de execução que foi utilizado durante a Revolução Francesa. Sabem como é a guilhotina, né? Dá uma olhadinha aí na foto. Então a pessoa ela vai ser presa pelos seus braços, presa pela cabeça, e a lâmina desce numa velocidade muito rápida, acaba acontecendo a execução. Vocês sabem que eu já li uns estudos
que dizem que o cérebro humano ele chega a ter consciência por 3 a 4 segundos depois, né, de ser cortada a cabeça do corpo. Aí eu fico imaginando o que a pessoa pensa nesses segundos. Eu acho que eu ficaria analisando se a cestinha é Vime. É que a cestinha, a cabeça cai numa cestinha, né? Eu acho que eu ia olhar e dizer assim, é Vime? No céu tem pão? Vai se organizar um exército popular e esse exército popular ele vai conseguir chegar ao poder e ele vai proclamar a chamada Convenção Nacional, ou seja, a República foi proclamada oficialmente na França. O que foi então sistematizando a Convenção Nacional? Um governo de regime republicano que perdurou na França de 1792 até 1795, no período durante a Revolução. É nessa fase que vão existir divergências internas entre dois grupos políticos, que são os principais grupos políticos da Revolução Francesa, os jacobinos e os girondinos. É geralmente um saco diferenciar jacobino e girondino. Só vou dar uma dica pra vocês, que é o tipo do macete básico. Eu sempre digo pra gurizada aqui pra pegar o G do girondino, porque o G é de grana, e quem é grana é burguês. Tá? Então, quando vocês precisarem diferenciar, puxe esse G do girondino. E os jacobinos? O jacobino é o que sobra, então é o outro. Né? Vamos simplificar dessa forma. A gente vai ter essa divergência interna. O que ambos querem? Eles querem a mesma coisa. Eles querem uma mudança no sistema de governo da França. Mas eles têm ideias diferentes do sistema a ser adotado. Porque os girondinos, que são da burguesia e que têm grana, eles querem que as mudanças elas sejam de forma mais lenta e gradativa, de forma que eles não percam as suas riquezas. Já os jacobinos, que não tem macete, mas são os outros, eles representam a camada mais empobrecida da população que defende mudanças radicais e estruturais imediatas. Eles não têm mais nada a perder e eles já estão numa situação completamente desprivilegiada. É justamente os jacobinos que vão ser os responsáveis por condenar o Luís XVI, que era o rei, e levar ele à guilhotina e confirmar a execução dele em praça pública. Vocês sabem quem era a esposa do Luís XVI? Maria Antonieta. E a Maria Antonieta, ela geralmente não aparece como um dos grandes pivôs da Revolução Francesa, mas ela foi. Porque ela era uma mulher que, dentro da força do poder real, por ser esposa do rei, ela tinha gastos gigantescos com joias, com roupas, com os seus caprichos todos. Ela chega a ter o Trianon, que é um espaço dentro de todo o castelo de Versalhes, que é exclusivo para ela oferecer festas aos seus amigos. E o mais interessante, sabe do que a Maria Antonieta gostava de brincar com seus amigos? De ser pobre. Ela achava muito divertido fingir que ela era vendedora de sucos, que ela era uma camponesa. Então, enquanto todos estavam lá brindando e festejando, ela vinha fazendo um personagem de pobre e ela achava aquilo muito legal. Maria Antonieta foi um dos símbolos do que representou o luxo e tudo mais. Ela tinha várias exigências para os seus aposentos, mas ela acabou sendo justamente um dos pivôs dessa revolução, porque ela consumia muito dos recursos do governo em detrimento de um povo que passava fome. Nessa divergência entre jacobinos e girondinos, o que vai acontecer? Os jacobinos vão expulsar os girondinos do poder e vão consolidar a revolução em seu favor e a Convenção Nacional, que é o sistema de governo que foi implantado com a proclamação da República Francesa. Vai iniciar a chamada fase do terror, liderada pelo Robespierre, que vai ser o grande responsável pelo Comitê de Salvação Nacional. Ou seja, aquele que vai perseguir e punir aqueles que forem opositores do governo. Em cerca de um ano, na fase do terror, o Robespierre foi um cara que liderou a prisão de cerca de 300 mil pessoas. E em um ano, a execução de 17 mil pessoas na guilhotina de forma pública. Calculem aí, vocês que são bons de números, que eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Quantas pessoas dá por dia que eram guilhotinadas? E isso era um espetáculo público que acontecia e que as pessoas assistiam.
E isso também gerava nelas um medo de serem as próximas. Então isso também era uma forma de controle social. Porém, em função da fase do terror, os jacobinos eles vão, por exemplo, perder o apoio dos sans-culottes, aquelas camadas populares de Paris, que elas eram fundamentais para o andamento e para a força que a Revolução tinha. E em função de perder esse apoio, eles acabam ficando mais enfraquecidos. E isso vai acabar também dando um espaço para que os girondinos, que têm grana e são representados pelos burgueses, consigam se reorganizar e tentar novamente retornar ao poder. E eles vão conseguir. Então, olha só, a Revolução aconteceu, foi proclamada a República Francesa. Nós temos jacobinos e girondinos. Os jacobinos expulsam os girondinos do poder, criam a fase do terror com Robespierre como líder, e aí os girondinos vão acabar se articulando. Esses jacobinos perdem o apoio dos sans-culottes, e aí os girondinos voltam e tiram os jacobinos do poder. Vai iniciar uma nova fase dentro desta República Francesa. O golpe que os girondinos vão conseguir dar nos jacobinos para tirar eles do poder ficou conhecido como o golpe de 9 de Thermidor. E eles vão estabelecer após esse golpe o chamado Diretório. Aí vocês vão perguntar, que diabos é 9 de Thermidor? Então, a Convenção Nacional, quando estava estabelecida ainda com os jacobinos, ela decide o quê? A gente é tão revolucionário que a gente vai mudar os meses do ano. E eles vão mudar. Para eles, o ano passou a ser dividido em meses que eles tinham todos 30 dias. E esses nomes dos meses foram alterados. Então, eles tendo 30 dias cada um desses meses, eles já não batem mais com o nosso calendário cristão ocidental, que tem meses com 30, 31 dias e 28 ou 29, como é o caso de fevereiro. Vou pegar uma cola, porque eu não sei de qual. Os meses do outono: vindemiário, brumário e frimário. Os meses do inverno, eles eram nivoso, pluvioso e ventoso. Os meses da primavera: germinal, floreal e pradeal. Os meses do verão: messidor, termidor e frutidor. Então eles acabam mudando os nomes dos meses do ano em função das estações do ano. Este golpe que os girondinos dão nos jacobinos foi no dia 9 de Thermidor, equivalente para nós ao dia 27 de julho de 1794. A grande promessa dos girondinos era estabilidade econômica. Ó, galera da França, fiquem tranquilos, agora a gente está no poder, a gente vai conseguir oferecer para vocês a estabilidade que o nosso povo merece, tudo mais. Não conseguiram. Não deu certo. A tentativa foi boa, foi bonito, mas não conseguiram não oferecer essa estabilidade prometida. Então, assim como os jacobinos já tinham perdido legitimidade, os girondinos também vão perder. A fase do terror, ela foi bem determinante para que os jacobinos perdessem o poder. Mas aí, quando os girondinos assumem o poder, sabe o que eles fazem? Guilhotina. Um dos primeiros que vai ser guilhotinado, inclusive, vai ser o Robespierre, que foi o líder da fase do terror. O mundo dá volta. A terra plana, ela não gira, ela capota. Papá. Então a Revolução Francesa, ela tem isso. É a revolução dentro da revolução. Os caras que fizeram a revolução tiraram o rei do poder, brigaram entre si. Um expulsou o outro organizou, voltou, tirou o outro. Agora vai dar certo, não deu. Nisso tudo, população insatisfeita, fome, pobreza e, em especial, os burgueses não estão conseguindo garantir as suas riquezas. Dessa forma, eles vão articular um novo golpe. Isso nunca acaba! Não, já vai acabar. Fiquem tranquilos. Mas os burgueses, eles vão se organizar com um cara que recém vai surgir. Tem gente que pensa nele e associa ele à Revolução Francesa. Só que esse cara, ele só surge ali no finalzinho da Revolução Francesa. Sabe quem é? Napo. Pros íntimos. Não sabe quem é o Napo? Meu amor, Napoleão Bonaparte, pra vocês que não são íntimos do Napo. Dessa forma, gente, a burguesia, ela vai apoiar um novo golpe de Estado, que vai ser um golpe de Estado que ocorreu, sabe quando? No dia 18 de Brumário. E agora?
18 de Brumário acabou se tornando uma data célebre, né, e muito falada por aí e usada como referência. Em questão de data, ela representa o dia 10 de novembro de 1799, que é quando a burguesia então se une, articula um novo golpe liderado pelo Napoleão Bonaparte e oficialmente coloca um fim à Revolução Francesa. O diretório, que era aquele governo organizado pelos girondinos, vai ser extinto e vai iniciar uma fase chamada de consulado, que tinham 3 cônsules que lideravam o poder. Um desses cônsules, adivinha? O próprio Napoleão, que com o tempo vai dar uma despachadinha nos outros cônsules e vai assumir a figura de imperador. O quê? Vocês estão dizendo que a França lutou para mudar o seu sistema de governo, não ter um rei, passou 10 anos, morreu gente, guilhotina, jacobina, girondina, mãe de badanha, não sei mais o que, e aí tem um imperador? Confirma a produção. É isso aí. Claro que ele já vem com essa figura de imperador com algumas características diferentes. Ele não pode ignorar tudo que foi vivido durante a Revolução Francesa e nem tentar adotar um regime com as características absolutistas que tinha anteriormente a Revolução acontecer. E ainda, este título de imperador foi concebido através de uma consulta popular. Então o povo deu o ok para ele, para dizer que ele podia ser o imperador. E a era do Napoleão durou 16 anos na França. Mas aí, meus queridos, vira a página que a gente vai precisar de um outro capítulo para contar essa história. Fazendo uma retomada, lembre-se então que a Revolução Francesa ela passa por diversas fases. Vamos pensar nelas? Tem aquele momento da reunião dos Estados Gerais e logo em seguida, queda da Bastilha. Logo depois, a proclamação da República Francesa e a organização da Convenção Nacional com os jacobinos, depois o diretório com os girondinos, depois o consulado, que vai se iniciar com o golpe de 18 de Brumário e vai levar o poder ao Napoleão, que é quando a gente tem The End of the Revolution. E não podemos deixar de falar dos símbolos da Revolução Francesa. A bandeira. A bandeira famosa da França com as cores azul, branco e vermelha, sendo que cada uma dessas cores se apresentavam um dos seus lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. O azul representando a liberdade, o branco representando a fraternidade e o vermelho representando a igualdade por ser o símbolo de luta. O barrete frígio, talvez vocês tenham visto por aí, uma touquinha, um gorrinho vermelho, representava também os revolucionários, se tornou um outro símbolo da revolução. E o mais famoso de todos, a Marselhesa, o hino da França que até hoje é cantado. Quando a gente escuta o hino musicalmente falando, ele é lindíssimo. Ele tem uma composição musical, é cantado em francês, né? Pela lógica, e aí já dá uma coisa chique. Mas a gente vai dar uma olhadinha bem rápida na tradução do hino da França. Quando a gente vê algumas cenas, tipo Copa do Mundo, né? Que os caras estão ali, né? Na, 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 na. Parece que eles estão dizendo assim: a França, eu te amo. Degola, assassinar pessoas, que as crianças vão chorar em cima dos caixões. É lindíssimo, inspirador. E ele é considerado um dos hinos mais bonitos do mundo. Nesse caso, eu fico deitada eternamente em berço esplêndido, né? Pelo menos quando tu traduz o hino do Brasil, ele tem a mesma lógica. Por que eu tô falando em traduzir? Porque ele é todo falado num português bonito, né, gente? Mas o hino do Brasil, se a gente for botar no português popular, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Alguém gritou na beira do rio. Só que tem um jeito bonito de falar, né? De um povo herói com brado retumbante, né? E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Ah, tava calor. Então alguém gritou na beira do rio num dia de calor. O que é importante também a gente salvar de informação? A Revolução Francesa, pessoal, ela é um marco que vai ser considerado, que faz a transição entre a Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E ela se tornou tão marcante porque foi um dos primeiros momentos da história da humanidade em que a gente tem efetivamente uma manifestação de caráter popular tentando lutar contra um sistema de governo que ele era hegemônico no continente que era a maior potência do mundo, que é a Europa. O antigo regime, o sistema absolutista, eles eram consolidados. Até que vem o povo da França para dizer que não aceita
mais aumentar o valor no preço do pão, por exemplo, valor no preço do trigo, como foi o caso. Então a gente tem uma manifestação popular tão forte, tão significativa, que ela obriga uma das maiores potências da Idade Moderna, que foi a França, a mudar o seu sistema de governo, porque o povo não aceita mais ser explorado. Então, infelizmente, a gente passeia pela história da França cheio de cenas como a degola, a morte, os assassinatos, mas o exemplo da Revolução Francesa, ele precisa ficar pra gente. Que quando um povo se une contra aqueles que o oprimem e ele tem condições de dizer aquilo que ele merece, ele vai até o fim e ele consegue mudar aquilo que precisa. Pessoal, a gente se vê na próxima. A gente ainda vai falar sobre Napoleão e tudo mais, mas como eu disse, ó, vira a página e a gente continua, tá? Ratzimbir pra vocês! Um beijo pra todos e a gente se vê.